Tá com vontade de comer aquele bolinho no café da tarde? Então te prepara! Aqui no Cozinhando com a Sol nós vamos fazer essa delícia! Muito fofinho, com um recheio maravilhoso, mega gostoso. Vamos para a nossa receitinha! Vamos dar início na nossa receitinha no Cozinhando com a Sol pelo recheio. Recheio 4 leites. Gente, esse recheio se desmancha na boca de tão gostoso que é. Então, aqui no refratário, nós vamos adicionar 200 gramas de creme de leite, equivale a uma caixinha. Pode ser da marca que tu preferir. E eu estou muito curiosa para saber de onde vocês estão me assistindo. Se quiser, vai lá no comentário e deixa a cidade e o estado. No próximo vídeo, se você quiser, posso mandar um abraço para você, sua cidade e estado também. Nós vamos adicionar aqui 100 gramas de leite em pó. Sol, eu não tenho balança, não tem problema, pode ser 5 colheres de sopa de leite em pó da marca da tua preferência. Também adiciono um vidrinho de leite de coco, 200 ml de leite de coco. Vai anotando aí no caderninho. Uma caixinha de leite condensado, 395 gramas. Pega o fouet e mexa muito bem até dissolver bem esse leite em pó nesses outros ingredientes. Sol, eu poderia fazer direto na panela? Pode, eu quis fazer aqui no refratário que fica melhor para vocês visualizarem. Mas se não querem mais louça para lavar, faça direto na panela, mas sem ligar o fogo, tá? Depois que a gente dissolver bem esse leite em pó, é que a gente vai lá para o nosso fogão dar o ponto nesse nosso recheio para o nosso bolo. E se você ainda não se inscreveu no canal, venha, te convido a se inscrever. Me ajuda a chegar a 10 mil inscritos até dezembro. Vem comigo! Já bem dissolvido nosso leite em pó, nós vamos lá para o nosso fogão. Chama do fogão, no mínimo, não deixa a chama alta. Mexa sempre para ela não queimar. Sempre retirando das laterais e mexendo no centro, como se tu tivesse fazendo um brigadeiro. Mas esse nosso recheio não vai ficar em ponto de brigadeiro, tá? Vou mostrar o ponto para vocês. Gente, aqui já começou a borbulhar e você nota que tá bem líquido, ó. Tu joga nas laterais e ele escorre, ó, muito rapidamente. Não é o ponto do nosso recheio. O ponto daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Mas antes, quero dizer aos inscritos do canal, gente, vão lá no sininho de notificação e cliquem. Para toda vez que eu postar receita nova aqui, o YouTube notifique vocês, tá? Se vocês não clicarem no sininho de notificação, não tem como vocês serem avisados. Aqui, nós já chegamos no ponto. Não é ponto de brigadeiro, gente. É esse ponto aqui, ó. Onde tu ergue a espátula, coloca nas laterais e ele desce com um pouquinho de dificuldade, tá? Quando ele esfria esse recheio, ele pega mais consistência. Outro pulo do gato aqui é você ergue com a espátula e ela cai em blocos, tá? Formando um morrinho. Não sei se dá para ver daí, mas esse é o ponto. O outro ponto é quando desgruda das laterais da panela. Mas reafirmando, gente, não deixa ficar em ponto de brigadeiro, tá? É esse ponto aqui, ó. Vocês estão vendo escorrer mais lentamente. Quando ele esfriar, ele pega bem mais consistência. Vamos transferir esse recheio maravilhoso para um refratário, porque nós temos que fazer a massa do nosso bolo ainda, assar. Preferi fazer o recheio porque ele tem que esfriar, tá? Aqui eu vou colocar nesse refratário e coloco um filme plástico por cima, em contato com esse recheio, para que ele não crie película. Deixo fora da geladeira descansando, tá? Não precisa levar à geladeira. Enquanto isso, nós vamos fazer lá a nossa massa para o nosso bolo. E não esquece, vai deixando o like aí para a Tia Sol antes de ir embora. Assim o YouTube entende que você gostou do vídeo e me recomenda para outras pessoas.
Vamos lá fazer a nossa massa para o nosso bolo. Para a nossa massa do nosso bolo recheado, separe 4 claras, coloque em recipiente e deixe as 4 gemas lá reservada. Ó, gente, separei. As gemas nós vamos utilizar somente depois. Nessas claras, nós vamos adicionar 1 colher de sopa de vinagre, tá? É o vinagre de álcool. Daí tu me pergunta, pode ser outro? Eu não sei, gente, eu só faço com vinagre de álcool. Temos o nosso açúcar refinado aqui e daí tu vai anotar no teu caderninho. Se tu estiver utilizando uma xícara de 240 ml, tu vai utilizar 3/4 dessa xícara de açúcar. Se for uma xícara de 200 ml, pode utilizar uma xícara inteira, tá? Anota esse detalhe. Pegue tua batedeira e bata até ficar em ponto de marshmallow. Quanto tempo devo bater na batedeira? Gente, batedeira de mão é diferente da planetária, são tempos diferentes. Bata até ficar nesse ponto aqui que eu tô mostrando para vocês. Então tu pega as 4 gemas, passa pela peneira, assim vai sair a película da gema do ovo ali. Sua massa não corre o risco de sair com gosto de ovo. Pessoal, quero pedir a vocês que compartilhem meus vídeos com o máximo de pessoas que vocês puderem. Vai me ajudar muito no engajamento do canal. E nós vamos acrescentar aqui o nosso óleo, 60 ml de óleo, com algumas gotinhas de essência. A essência é de tua preferência, também a essência é opcional, tá? Eu gosto muito de colocar essência. 70 ml de leite, pego o fouet e mexo delicadamente. Por favor, gente, não bata, tá? Nesse momento, em nenhum momento. Essa massa desse bolo é extremamente macia, mas não pode perder o ar, tá? Dessas claras que a gente bateu em ponto de marshmallow. Para que ela não perca o ar, a gente não pode bater em nenhum momento. A gente tem que mexer delicadamente de baixo para cima com um fouet. E você sentiu que todos os ingredientes se agregaram muito bem? É a hora que tu vai chegar com a nossa farinha de trigo sem fermento. Eu estou utilizando aqui uma farinha de trigo normal, 1 xícara de farinha de trigo. A xícara é de 240 ml que a gente está medindo os ingredientes para essa nossa receita de hoje. Os detalhes eu vou deixar lá na descrição. Eu pego o fouet e novamente você vai misturar essa farinha, tá? Com esses ingredientes com muito carinho, de baixo para cima, envolvendo essa farinha nessas claras, e essa massa vai ficar muito leve, muito linda, que tu vai ver o resultado daqui a pouquinho. Eu adiciono 1 colher bem cheia de fermento em pó para bolo, ou pode ser um envelopezinho de fermento para bolo. E o resultado está aqui. Olha que massa linda, gente. Extremamente leve, muito linda mesmo. Mas o resultado tu vai ver depois de assado. Tenho certeza, tu vai fazer uma vez essa massa, tá? Para bolos recheados, tu não vai abandonar mais ela. Aqui eu tenho 3 formas, medida 14 por 28. Preferi fazer, gente, elas nessas 3 formas, tá? Posso fazer numa forma só? Pode. Mas um detalhe, anota aí. Não pode ser forma grande, gente, porque a nossa massa é para um bolo pequeno. Se tu quiser fazer um bolo grande, tem que dobrar a quantidade dos ingredientes. Quanto menor a forma, mais alta a nossa massa fica e mais camadas tu tem para rechear. Aqui vou dividir essa massa em 3 partes e vou forrar essa forma com papel manteiga. Façam mesmo, que fica fácil depois da gente desenformar. Nossas formas já estão com as devidas massas aqui. Vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Nós vamos assar essa massa do nosso bolo a 180 graus. Por em média de 25 a 30 minutos, ou até que tu enfie um palitinho no meio
e veja que ela tá douradinha, assadinha. E agora aqui está o resultado. Nossa massa pronta. Olha que perfeição ficou. Um detalhe, anota no teu caderninho. Não desenforma com ela quente. Deixa esfriar para nós desenformar. Pessoal, não estou utilizando luva porque eu não faço para vender. Se eu fizesse para vender, estaria utilizando luva. Estou fazendo esse bolo simples, tá? Para o meu café da tarde. Olha, gente, essa massa não quebra e é extremamente macia. Posso dizer que é a melhor massa de bolos recheados que eu já fiz até hoje e não abandonei essa receita nunca mais, desde a primeira vez que eu fiz ela. Na mesma forma que tu assou, tu pode colocar um filme plástico, algum plástico aí, higienizado, porque a gente vai montar aqui mesmo. Depois nós vamos levar lá para a geladeira, gelar para depois desenformar novamente para a gente cobrir. Tô fazendo um bolo simples, tá? Não é para venda, então a decoração fica por conta de vocês, tá? Eu vou fazer da minha maneira aqui. E o nosso recheio ficou nesse ponto maravilhoso. Eu disse para vocês que ele pega mais consistência na geladeira. Esse recheio não foi à geladeira ainda, para vocês verem, eu deixei em temperatura ambiente. Vou dividir ao meio porque eu vou fazer 2 camadas de recheio. E juntamente com esse recheio, eu vou acrescentar morangos higienizados picadinhos, mas se você não quer utilizar pêssego ou nozes, ou outro ingrediente que vocês queiram, pode utilizar. Aqui eles estão picadinhos e só acrescenta por cima, tá? E assim por diante, uma camada de recheio com morangos picados, uma camada de massa até terminar a quantidade de recheio e de morangos. Dá uma pressadinha de leve assim para ela ir se ajeitando nesta forma. Envolvo esse plástico, filme plástico por cima, tá? Aos lados. Forro muito bem ela nas laterais e por cima e levo à geladeira para gelar. Se tu quiser fazer num dia e no outro cobrir, pode. Aqui já gelou, gente. Vou desenformar, vou colocar nesse refratário mesmo. Como eu falei, não vou fazer para vender, então pode ser qualquer refratário aí que eu acho que me serve. Vocês, se forem fazer para vender, coloca em uma bandejinha, né? Nem é preciso eu falar isso, mas caprichem aí, porque a concorrência é grande. Vamos começar a cobrir esse nosso bolo. E nós vamos aqui cobrir esse bolo com meu chantilly caseiro econômico que eu tenho postado aqui no canal, que faz muito sucesso. Se tu ir fazer para vender, assista bem o vídeo, tá? Não aconselho fazer para vender. Mas se tá fazendo aí para família ou aniversário em família, ele é bem mais econômico, pode fazer que eu te garanto. Mas assista o vídeo completo desse chantilly caseiro para pegar todos os detalhes. Depois que eu cobri ele, peguei uma colher de sopa, ó, e vou dando batidinhas que ele fica um pouquinho desenhadinho. E pego um garfo e passo nas laterais para fazer uns risquinhos. Coloque uns morangos, se quiser, por cima, para dar um detalhe. Acho que para mim, gente, na minha opinião, humilde opinião, para mim ficou ótimo, ficou bonitinho para mim tomar o café da tarde com a família. O ideal, cobriu ele e leva à geladeira, né? Deixa gelar muito bem, mas como a minha família não tem paciência, tá todo mundo sentado, quer provar o bolo, então nem vou levar à geladeira. Já vamos saborear agora à tarde, tenho certeza. Esse bolo não vai sobrar nada. Pela quantidade de gente que tem sentada aqui esperando, ele não sobra nada. Pessoal, faço, sério mesmo, esse bolo fica muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha simples, tá? Caseira hoje para vocês, com muito amor e carinho. Compartilha meus vídeos com o máximo de pessoas que vocês puderem. Beijinho no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus, vocês e a família. E até a próxima receita. Tchau!